É sempre uma alegria estar com vocês aqui na casa de irmão Erasto. Especial nessas quartas-feiras à tarde, onde nos reunimos em torno do Evangelho. O apóstolo Paulo afirma que Deus corporificou o Verbo e nos enviou o Evangelho vivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é a Ele que nós rogamos, que envolva o coração de cada um de nós, para fazermos juntos essa reflexão. O tema, como falou nossa irmã, os mansos herdarão a terra. Com certeza eu ainda não vou herdar a terra. Mas Jesus deixou essa mensagem enquanto esteve conosco. E Kardec trouxe essa mensagem para o Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 9. Bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos. E aqui Kardec foi buscar, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, mais precisamente no Sermão do Monte, 4 versículos. Eu tinha um professor que dizia assim, eu tenho 3 coisas para falar para você, depois ele lembrava 4 versículos. Mateus 5.5, bem-aventurado aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E versículo 21 e 22, ele diz, aprendeste o que foi dito aos antigos, não matareis. E todo aquele que matar, merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu, porém, vos digo, que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão, merecerá ser condenado pelo julgamento. E aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser ao seu irmão, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. E condena, por conseguinte, a cólera, a violência e toda e qualquer expressão descortês em relação ao semelhante. Nós podemos pensar, por que Jesus foi tão firme, tão duro até, a ponto de condenar o fogo do inferno? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de justiça e amor e de caridade, que é a lei que deve regular a relação dos homens. Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, capítulo 12. Lei de justiça, amor e caridade. É uma lei só. E ela faz parte do conjunto das leis que dizem respeito às obrigações do ser humano para com outro ser humano. Então, Jesus foi firme, foi duro, porque estava sendo contra a lei de Deus. Por isso, talvez tenha sido tão firme. Mas, aqui, como em outras palavras e outras passagens, nós não podemos interpretar o pé da letra, né? Fogo do inferno não era esse o processo. No Evangelho de Mateus, há uma promessa de recompensa aos brandos e aos mansos. A promessa da terra futura, do mundo vindouro. E nós, que fomos abençoados pela luz da doutrina espírita, sabemos que a terra futura é ditosa. Que ela irá se recuperar nesse processo de transição que estamos vivenciando, vai se regenerar. E vai chegar a ser um mundo ditoso, para depois ser um mundo celeste. E o mundo ditoso é o mundo dos mansos e dos pacíficos. Os espíritos, os mundos superiores são aqueles cujos habitantes possuem a mansuetude, a afabilidade e a doçura. Entretanto,
Na história bíblica, nós veremos um contraponto muito curioso. Tanto aqueles que não conheciam a mensagem, que não estavam afinados com a revelação espiritual, quanto os religiosos, que conheciam intimamente os princípios do cristianismo, pautaram as suas vidas na violência. Então, logo, Jesus volta à governadoria espiritual do orbe, os cristãos empunham a espada. Esquecendo a advertência do mestre a Simão: embainha a tua espada, pois que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Se demos uma lida na história, no Antigo Testamento, como também na história do cristianismo, nós veremos que mesmo os cristãos foram identificados pela violência dos seus métodos. O cristianismo se expandiu à custa do poder político e da violência. Tivemos as cruzadas, a Inquisição, a noite de São Bartolomeu e tantas outras atrocidades. Infelizmente, seguiu-se o mesmo processo psíquico e espiritual que escravizou todas as religiões do orbe. Por isso que a bem-aventurança dos brandos e pacíficos ficou esquecida. Emmanuel, no seu livro Emmanuel, que leva o seu próprio nome, também psicografia de Chico Xavier, faz uma referência sobre esses processos de violência e de truculência. E se nós tivermos oportunidade de ler o romance Renúncia, também ditado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, nós veremos que a história se inicia com uma perseguição religiosa. E é da perseguição religiosa que nasce a própria América, os Estados Unidos. E grande parte da América do Sul é formada, nas suas origens, por corações que fugiam da intolerância e do fanatismo dos cristãos. Isso nos leva a refletir nessa fé cega que nós, encarnados, temos na violência. E nós não podemos alimentar tal ingenuidade. Porque a violência resolve rápido. A maioria dos problemas resolve rápido, mal e por pouco tempo. Esses processos da paz, da brandura, são muito difíceis de serem implementados. São difíceis de ser mantidos. E os resultados demoram muito para surtir efeito. É por isso que nos momentos de crise, em especial nesse momento que todos nós, acredito, estamos vivenciando, né? Que eu acredito que a grande maioria de nós aqui está passando por um momento difícil, de aflição, mesmo que não seja consigo, mas com alguém muito querido do coração. Todos então estamos enfrentando, porque é o processo natural desse ciclo, desse expurgo que está acontecendo. É por isso que todos nós, nesses momentos, a primeira tendência para nós, espíritos encarnados, é abandonar os processos de paz e aderir aos processos de violência. Portanto, sempre nós identificamos o violento e aquele que tem o poder de intimidar e de se impor como a pessoa mais apta a solucionar. E é muito importante nós refletirmos sobre isso. É só a gente dar uma olhada lá na questão 100, lá do Livro dos Espíritos, onde ele traz as características do espírito imperfeito. Né? Característica principal do espírito imperfeito: predominância da matéria sobre o espírito. As paixões físicas, instinto, violência. E aí, podemos então chegar à conclusão de que o espírito imperfeito é alguém que não possui nada. Ele é possuído.
Ele não tem o corpo, é o corpo que o tem. Porque há predomínio da matéria sobre o espírito. Na obra Paulo e Estevão, quando Estevão é preso e faz o seu discurso no Sinédrio, Saulo de Tarso o interroga. Que Messias é esse que tu nos apresenta? O enviado de Deus, que não teve poder nem para se libertar, que não teve força suficiente nem para descer da cruz? Essa criatura, sem poder e sem força, que tu queres que nós sigamos? E quem lê atentamente essa obra vai ver a resposta de Estevão, tanto na Casa do Caminho como no Sinédrio. E o que esperava você? Um dominador que viesse numa biga capaz de tombar o primeiro buraco da estrada? Olha só essa metáfora que Estevão utiliza e que nós podemos trazer para os nossos dias. O que nós, espíritos encarnados, vamos esperar? Um veículo poderoso, capaz de parar por falta de combustível? É esse o poder? O poder de alguém que detém a fortuna, a autoridade e almoça agora e morre amanhã de uma infecção intestinal? Ou alguém que possui, que tem um exército de milhares de pessoas sob seu comando e morre do infarto. Contrai um vírus e vem a falecer. A natureza da vida corporal é uma natureza de fragilidade. A marca da encarnação é a marca da fragilidade. E essa fragilidade da vida encarnada deveria ser suficiente para percebermos que nenhum poder que emana da matéria se compara ao mais simples poder que emana do Espírito. Por quê? Porque não importa a posição que você ocupe, os títulos que você ostente, as propriedades que estão no teu nome, nem quantos soldados você tem sob teu comando. Porque a única certeza que nós temos é que todos nós teremos um encontro inevitável com a morte. E a morte, no simbolismo bíblico, é um julgamento do encarnado. É o dia do juízo, o dia da aferição. O dia que todos nós entregaremos aquilo que as mãos não podem carregar e seremos julgados por aquilo que o coração carrega. Portanto, a marca dos espíritos superiores é a mansuetude, a afabilidade e a doçura. Por essa razão, que o trabalho do Evangelho jamais foi um trabalho de convencer. Antes, o trabalho do Evangelho tem sido de converter, transformar. Esse é o processo. Essa bem-aventurança, ela trata dos destinos futuros da Terra. E tem um tema que está no Evangelho e que também aparece nessa bem-aventurança, é que os brandos e os pacíficos que foram trucidados, que foram martirizados pela violência humana, hoje fazem parte da caravana dos redimidos. E nós olhamos para Kardec como uma pessoa inteligente, bom senso, da razão, um educador, capaz de organizar a terceira revelação, mas ele é muito mais do que isso. Kardec faz parte da caravana dos mártires redimidos, porque ele foi queimado vivo na encarnação como Ian Hans. E tem um processo que eu, por exemplo, nas minhas buscas, no meu estudo, tem uma história que é atribuída a Ian Hans e outros falam que é Jerônimo de Praga, o seu discípulo. Que é nessa história trágica dele ser queimado vivo, vamos colocar aqui, partindo da história que tiramos lá do livro
Despertar nossos desafios na transição, de Haroldo Dutra Dias, onde ele coloca como sendo Ian Hus. Que Ian Hus estava amarrado no poste, com a lenha em volta do seu corpo, e ele vê se aproximar uma senhora. E a senhora vem caminhando com dificuldade, com alguns gravetos na mão. E ela se aproxima dele e diz: eu sou cristã, isso não está certo. E joga o graveto na fogueira. E aí, Ian Hus diz: santa ignorância. Uma ignorância santa. Porque ele foi queimado vivo, mas voltou. Numa missão ainda maior. Ele veio para esclarecer a mente humana. Consolar o coração que sofre. Como? Através de explicações racionais, claras, diretas e objetivas de que nós não estamos sós. Nós temos muitos corações que nos amam. O chefe da falange é o anjo da guarda. Mas tem os espíritos familiares, os espíritos protetores. Nós não vemos um ato de violência na vida do codificador. Ele foi um educador firme? Sim. O que é, o que não é, não é. Mas violência, não. Então, é muito importante nós pensarmos nisso, porque vamos fazer um questionamento para todos nós aqui. Quantos espíritos já conseguiram se livrar desse fascínio da violência, ou dos métodos da violência? Eu estou falando isso aqui porque eu estou fazendo essa pergunta, eu fiz para mim mesmo. Quantos de nós conseguiu? Porque tem uma mensagem da irmã Rosália, a mesma que tem a mensagem lá no Evangelho sobre caridade material e moral, ela tem uma mensagem na Revista Espírita, onde ela diz o seguinte: agir como Jesus não é tão difícil. O difícil é reagir como Jesus. Porque enquanto está tudo bem, você está bem. Mas eu quero ver quando a pessoa enfia o dedo na ferida. Quando ela te provoca. Quando ela te instiga. Aí nós vamos mostrar que ainda somos espíritos imperfeitos. Por isso que eu digo que eu não vou conseguir herdar a terra ainda. Ainda. Mas todos nós que estamos aqui, estamos em aprimoramento. Isso é muito importante. Você está em aprimoramento, tua esposa está em aprimoramento, tua mãe, tua sogra, todos nós estamos em aprimoramento. É muito importante nós entendermos isso. E mais importante ainda é compreender que Deus não usa violência. Deus usa o tempo. Melhor ainda, Deus não quer saber quem é o culpado, Deus quer saber quem é o responsável. E isso é muito diferente. Quem é o culpado? Você vai para o inferno. Quem é o responsável? Você resolve. Então nós vamos ter quantas oportunidades forem necessárias. Cada um de nós. Porque Deus sabe, foi Ele que nos criou, aonde nós vamos chegar. Mas aí você pode pensar assim: ah, mas o tempo demora, por isso é que Ele resolve. Mas todos os processos da natureza são embasados no tempo. Só que nós precisamos discernir. Se você plantar uma alface hoje, você vai comer daqui a 15 dias. Se tu plantar café, tu só vai tomar uma xícara de café daqui a 5, 6, 7 anos. Porque cada semente tem um tempo específico para frutificar. Então, nós não vamos sair da categoria de espírito imperfeito para a categoria de espírito superior no susto. Ninguém vai dormir um delinquente e acordar um São Francisco de Assis. Não é assim. Existe um espírito de sequência da natureza. Isso é muito importante. Nós vivemos num mundo da rapidez e da pressa, não diz? Queremos solucionar em 1 minuto questões que demandam séculos, adotando processos precipitados que não consideram o espírito de sequência da natureza.
E a natureza tem um espírito de sequência. Ela respeita os círculos da própria vida, que são determinados pelo Criador. É importante nós entendermos isso. E existe não só o tempo específico, mas existe o tempo do amadurecimento e existe um tempo de saturação do espírito. Muitas vezes existem espíritos que se desviam de tal maneira que eles ficam milênios cristalizados. Quem teve a oportunidade de ler a obra Libertação, vai ver a personagem Matilde, que dirigia, coordenava, e que fora a mãe de Gregório. Em certo momento, ela vai buscar ajuda de Clarence e diz: percebo no meu filho um certo tédio. A saturação. Percebo um certo tédio. Por quê? Porque tem uma coisa interessante que eu botei aqui que eu estava esquecendo. Gregório, lá na história, foi 700 anos, né? Eu espero ter tédio antes do umbral. Vamos refletir. Por que os processos de violência e do mal esgotam o espírito em médio e longo prazo? Porque nós não fomos construídos para odiar, para permanecer magoados. Se nós formos saber e analisar, os processos de ódio, de mágoa e de ressentimento adoecem psiquicamente o espírito. Pesquisadores da oncologia já detectaram que muitos casos de câncer são frutos da mágoa e do ressentimento. O que significa isso? É que nós não fomos projetados para o ódio, para o clima de inveja, da disputa, do despeito. Antes, nós fomos projetados para o clima de cooperação e do respeito mútuo. Qualquer conduta contrária a essa verdade vai trazer o quê? Sofrimento e aflição para todos nós. Por quê? Qualquer conduta contrária. Sempre quando nós nos afastamos de Deus, quando nós deixamos de cumprir as leis de Deus. Está lá, se a gente atentar na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando ele fala das leis divinas ou naturais, os Espíritos respondem para Kardec. As leis divinas ou naturais são as leis de Deus, as únicas capazes de nos conduzir no caminho do bem. Porque elas nos dizem o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. E nós só sofremos quando nos afastamos dela. Aqui, nessa resposta, os Espíritos estão nos dizendo que as nossas aflições, angústias, esse sofrimento que existe no dia a dia, ela tem diversas formas. Mas na essência ela é uma só, é o afastamento de Deus. E Deus, não adianta brigar com o cara. Não adianta brigar com Deus. Deus é o supremo poder. Ele é a inteligência suprema, é o supremo poder, mas ele também é o supremo amor. Porque a gente olha lá a questão primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a causa primária, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Mas a gente não continua. Se tu continuar, tu vai ver que Deus é amor. É o amor infinito, é a fonte de todo o amor. Então não importa qual for a loucura que você fizer, a atrocidade que você cometer, o amor de Deus para conosco não vai diminuir isso aqui. Porque ele não usa violência, ele usa o tempo. Mas nós não conseguimos ainda. Ainda é um pouco difícil para todos nós. Nós somos construídos para a paz, para a mansuetude e para a brandura. Esse clima de amor mútuo, olha que interessante isso. Essa parte que eu estou trazendo aqui para vocês, eu tirei desse livro que eu estou falando. Despertar nossos desafios na transição planetária,
de Haroldo Dutra diz. Ele diz assim, esse clima de amor mútuo nos alimenta. Você pode estar num ambiente de trabalho abarrotado, mas se o clima estiver amável, dócil, você trabalha 14, 15, 20 horas e não sente. Mas em compensação, se for um clima de inveja, você não fica 15 minutos lá dentro. Interessante isso, né? Os brandos perceberam isso. Ele disse, e por que nós estamos falando isso para vocês? Porque ninguém constrói brandura meramente por considerá-la bonita. Você não se torna um espírito manso porque ignorou a violência. Não. Você se torna um espírito manso exatamente quando compreendeu a violência e os seus limites. Quando compreendeu os malefícios que o clima de guerra, seja ela psíquica, emocional ou física, provoca na criatura e em toda uma comunidade. Isso aqui é importante nós falarmos. Quando conversamos aqui no sábado de manhã, estávamos falando e nós estamos aqui na Casa do Espírito e sabemos, né? Falando obsessor, tem obsessor, o Espírito está ali me perguntando, nós ficamos imaginando que eles são os culpados, que estão... Muitas vezes isso gera para nós, no nosso ambiente, no clima onde nós vivemos, aquelas energias, quando nós ainda não estamos preparados, aquilo ali vai influenciar na gente. As conversas, o clima que se cria, a ambientação. Porque hoje nós entramos aqui, o clima, nós estudamos o Evangelho, o clima que se formou aqui são energias. Quando falamos em Jesus, plasmamos a figura de Jesus, isso fica aqui impregnado no ambiente. E nós temos essa percepção psicométrica, todos nós temos. Quando você entra no ambiente, você pode não falar, mas você sente, você imagina aquilo. Mesmo como falamos hoje, eu sou espírita, mas eu entrei na igreja de Milão, eu senti meu corpo todo arrepiar. Aquele órgão, aquela coisa fantástica. Eu sou espírita, mas o ambiente ali estava saturado de pessoas, como o irmão falou hoje, que vão ali orar, que vão pedir. Então, esse ambiente que se forma faz com que muitas vezes nós nos deixemos levar pela violência. Isso vai causar um mal porque nós estamos assumindo um compromisso. Nas obras de André Luiz, a todo momento os benfeitores dizem: André, auxiliou, passa. Não fique aqui aguardando o resultado. Ajuda e passa. Como se fosse um projeto. Porque se você planta o bem, mas permanece naquele lugar esperando o resultado, você entra em desequilíbrio. É interessante isso, achei interessante. E acredite, o manso, o brando, é alguém que vive em paz em meio à truculência e à violência. E aqui nós temos o exemplo de Gandhi. É uma passagem de Gandhi, que ele estava no seu país de origem, e quando ele estava atravessando a rua, veio um soldado caminhando em sua direção. E o soldado não gostou da maneira como ele estava caminhando, ou talvez ficou magnetizado com aquela energia, alguma coisa assim, que ele não gostou. E encheu Gandhi de impropérios. E como Gandhi não reagiu, não esboçou nenhuma reação, ele começou a espancar Gandhi. Espancou até que ele caiu no chão. E aí ele se levanta, sem falar uma palavra, sem esboçar nenhuma reação, começa a arrumar suas vestes. O soldado fica indignado porque ele não responde, não faz nada e bate nele de novo. Espanca até ele cair no chão de novo. E ele se levanta novamente, recompõe as suas vestes e o soldado diz assim: quem é que te ensinou a ser tão covarde assim? Aí ele olha para o soldado e diz assim: esse homem que está pregado aí no crucifixo no teu pescoço. Mas ele falou isso com tanta autoridade, com tanta energia, com tanto magnetismo, que o soldado caiu de joelho, chorando. Como é que deve ter pensado ele? Como eu, um seguidor do Cristo, agindo de uma maneira que deixaria Jesus envergonhado?
Como é que nós nos dizemos seguidores do Evangelho? Seguidores do Cristo? Agindo de um modo tão diferente. Porque ele veio aqui e mostrou. Ele não só falou. Isso é diferente. Jesus exemplificou. Ele caminhou com a gente, ele suou, ele sorriu, ele chorou, sangrou. Ele exemplificou. Ele caminhou conosco mostrando. Porque é muito fácil a gente falar, né? Quando hoje eu preparando essa palestra, eu comecei a fazer uma reflexão. Por isso que eu fiz questão de dizer que eu ainda não vou herdar a terra. Porque ainda não consigo reagir como Jesus. Isso é uma coisa que a gente tem que trazer para a nossa cabeça. Porque quando falamos em manso e pacífico, né? O manso, a pessoa pacífica, é aquela que possui a identidade da brandura e da paz. Seus hábitos de vida expressam a paz. Interiormente ele irradia a paz. O pacificador é um passo além do pacífico. Porque além de ter conquistado a paz interior, o pacificador vive em meio aos conflitos. Ele vive no meio dos violentos, pacificando. Induzindo as pessoas a um acordo, a uma solução humanitária. Eles são os ativistas da paz. Então aqui Gandhi se quadra nisso aqui. Eles são os ativistas da paz. E eu pergunto para vocês, qual é o maior exemplo de pacificador que nós conhecemos? É Jesus. E o mais importante de tudo, Jesus está aqui. Está aqui conosco. Está aqui no nosso lado. Jesus desceu da cruz. Para todo mundo, uma notícia nova. Jesus desceu da cruz. Ele está aqui no nosso lado. Está nos dando a mão para cada um de nós. Nos convidando para que nós possamos juntos construir o mundo de regeneração. Porque é muito fácil. Nós estamos indo para o mundo, nós estamos num processo de transição e para enfrentar e para chegar no mundo de regeneração. O mundo só vai ser regenerado quando cada um de nós trabalhar por essa regeneração, por essa transformação. Por isso que o Evangelho, o trabalho do Evangelho nunca foi de convencer. Foi de converter, de transformar. O Evangelho tem o poder de transformar os nossos corações. Isso é uma coisa que nós temos que compreender. Que todos nós, não tem um espírito infantil aqui. Todos nós já tivemos uma caminhada bastante grande. O mais importante, que deixa a gente feliz, é que hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos, né? Então hoje nós estamos bem na foto. Imagina lá atrás, né? Se hoje eu sou a melhor versão, eu fico imaginando quem era o Toninho lá atrás. É muito complicado isso. Mas é bom? Por que eu digo que é bom? Porque nós já chegamos aqui. Se nós fizemos tudo aquilo, porque quando eu falei lá atrás dos processos do cristianismo, provavelmente, quando é que teve o Toninho? Esse aí teve na Inquisição, ele teve lá nas Cruzadas. Esse foi o cara que bateu o sino de São Bartolomeu. Nós temos que pensar isso. Então, quando nós olharmos para alguém hoje e disser assim, esse cara não merece a minha consideração, ele não merece o meu respeito. Lembre que nós já estivemos numa situação ruim e que teve alguém que veio nos auxiliar, que nos deu a mão, que nos auxiliou no momento que nós mais precisávamos. Então que esse sentimento possa morar no coração de cada um de nós e que a gente possa se lembrar que nós, antes de encarnar, falamos isso hoje à tarde aqui, nós prometemos. Para aqueles espíritos que organizam a nossa encarnação, que dirigem o nosso processo evolutivo, que nós íamos acertar o passo. Que nós não iríamos mais deixar nos influenciar por essas paixões,
pela predominância da matéria sobre o espírito. Então, que nós não façamos mais. Esses corações que nos amam, que torcem por nós, derramar lágrima mais por nossa causa. Que Deus, nosso Pai, abençoe a cada um de nós.